descampado a 40 quilômetros da cidade mais próxima, trabalhadores foram encontrados amarrados em estruturas de madeira sob o sol do meio-dia. Não eram decoração, não era ritual, era punição. Era o método que um homem havia desenvolvido ao longo de anos para manter 200 famílias completamente sob seu controle. E funcionou. Até o dia em que Lúcio Flávio pisou na poeira daquela terra e olhou nos olhos de quem estava no chão. Isso aconteceu. Tem coordenadas, tem sobreviventes. E foi mantido em segredo porque os que sabiam precisavam comer. E os que poderiam agir tinham sido comprados antes mesmo de serem necessários. Até hoje. O município de Cruzeiro do Sertão não aparecia em nenhum mapa turístico. Era daquelas cidades que existem como ponto de passagem, o tipo de lugar que as pessoas de fora atravessam sem parar e que as pessoas de dentro raramente conseguem deixar. Não por falta de vontade, por falta de condição. A economia local girava em torno de uma única estrutura. As fazendas do Grupo Veríssimo, um conglomerado agrícola que havia absorvido, ao longo de 3 décadas, praticamente todas as propriedades produtivas da região. O nome por trás do Grupo Veríssimo era Ramiro Veríssimo Neto. Um homem que havia herdado uma fazenda média do pai e, através de uma combinação de inteligência financeira agressiva, alianças políticas calculadas e uma disposição total para usar o medo como ferramenta de gestão, havia transformado aquela herança num império regional que controlava não apenas a terra, mas o emprego, o crédito, o comércio e, em larga medida, o comportamento das pessoas que dependiam de qualquer uma dessas coisas para sobreviver. Ramiro era abertamente ateu. Não era o tipo de ateísmo discreto de quem simplesmente não frequenta a igreja. Era um ateísmo militante, ostensivo, que ele usava como marca pessoal e como instrumento de poder. Numa região onde a fé evangélica e católica era profundamente enraizada na identidade das famílias, a postura de Ramiro funcionava como uma declaração constante de superioridade. Ele não precisava do que elas precisavam, ele estava acima. Essa postura não era só filosófica, era operacional. Ramiro havia desenvolvido, ao longo dos anos, um sistema de controle sobre seus trabalhadores que usava a fé deles como vetor de humilhação. Trabalhadores que chegavam com Bíblias eram mandados guardar. Trabalhadores que pediam folga para culto ou missa recebiam desconto no pagamento. Trabalhadores que eram líderes comunitários em suas igrejas, pastores leigos, diáconos, cantores de louvor, eram alvo preferencial para as chamadas correções disciplinares que Ramiro havia normalizado dentro do sistema das fazendas. Essas correções tinham uma lógica própria. Não eram aleatórias. Eram aplicadas com uma metodologia que Ramiro havia construído e que seus capatazes executavam com a eficiência de quem sabe que o método funciona porque já funcionou muitas vezes antes. A mais extrema dessas correções era o que os trabalhadores chamavam entre si e em voz baixa de a cruz. Trabalhadores que eram considerados líderes de resistência, que tentavam organizar os colegas, que reclamavam de condições, que ousavam invocar direitos trabalhistas ou simplesmente se recusavam a abrir mão de sua prática religiosa. Eram levados para um descampado numa propriedade remota do grupo e deixados amarrados em estruturas de madeira em forma de cruz, sob o sol, por períodos que variavam de horas a um dia inteiro. Não havia violência física além do calor, da sede e da humilhação. Era isso que tornava o método tão eficiente. Não deixava marcas imediatamente visíveis, não criava lesões que pudessem ser apresentadas num hospital ou fotografadas para uma denúncia. Criava apenas memória. O tipo de memória que entra fundo e fica. E os outros trabalhadores sabiam, eram informados de forma indireta do que havia acontecido com o colega. A informação circulava nas vilas como aviso.
Como o tipo de história que não precisa ser detalhada, porque o contorno já é suficiente para produzir o efeito desejado. Silêncio, obediência, resignação. Por mais de uma década, o sistema funcionou sem interrupção, porque além do medo dos trabalhadores, havia a cobertura institucional. O delegado do município recebia, segundo informações que viriam à tona mais tarde, um complemento mensal pago em dinheiro vivo por um intermediário do Grupo Veríssimo. O prefeito tinha sua campanha financiada pelas empresas do grupo. O sindicato rural local era presidido por um homem que havia sido contratado como consultor por uma das empresas de Ramiro antes de assumir o cargo sindical, e que nunca havia deixado de receber por esse trabalho. Era uma estrutura completa. Cada instância que poderia intervir tinha sido neutralizada antes de ser necessária. Havia, porém, uma fissura. Seu Benedito tinha 63 anos e havia trabalhado nas fazendas do Grupo Veríssimo por 22 deles. Era uma das pessoas mais antigas da região. Conhecia cada família, cada história, cada nome. E havia sobrevivido ao sistema de Ramiro porque havia aprendido, com o tempo, a forma exata de não ser visto como ameaça. Ele era quieto, trabalhador, pontual, nunca levantava voz em público. Mas havia uma coisa que seu Benedito fazia que Ramiro nunca conseguiu eliminar completamente. Ele ouvia, guardava, lembrava. Quando o neto de um amigo antigo foi submetido à cruz por ter organizado uma reza coletiva com outros trabalhadores na véspera de um feriado religioso, uma reza feita às escondidas, no galpão de ferramentas, fora do horário de trabalho, seu Benedito decidiu que havia chegado ao limite do que conseguia guardar sem fazer nada. Ele não tinha advogado, não tinha dinheiro. Não tinha contato com nenhuma instância que não tivesse sido comprada por Ramiro, mas tinha um irmão que havia saído da região 20 anos antes e que, em conversas esparsas ao longo dos anos, havia mencionado o nome de um homem. Apenas o nome, sem detalhes, com o tipo de referência que as pessoas fazem quando falam de alguém em quem confiam sem precisar explicar porquê. Seu Benedito ligou para o irmão. O irmão deu o contato. Seu Benedito ligou para o número 3 vezes antes de alguém atender. Quando atenderam, ele disse apenas: "Aqui tem gente sendo crucificada de verdade, não é figura de linguagem." Lúcio Flávio chegou à região de ônibus, desceu num ponto antes da cidade e foi a pé até a casa de seu Benedito. Eram quase 11 da noite quando bateu na porta. O velho abriu sem surpresa. Parecia estar esperando. Talvez estivesse há anos. Passaram 3 horas conversando. Seu Benedito falou com a precisão de quem havia ensaiado mentalmente aquela conversa muitas vezes, sem saber se ela aconteceria algum dia. Nomes, datas, propriedades, situações específicas. Nomes dos trabalhadores que haviam passado pela cruz. Nomes dos capatazes que executavam as ordens. O nome do intermediário que levava os envelopes ao delegado. Lúcio Flávio ouviu sem interromper. Quando seu Benedito terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Então, fez 3 perguntas. A primeira: quantas pessoas estão dispostas a falar se houver uma instância segura para ouvir? A segunda: existe algum registro, qualquer tipo, fotografia, anotação, qualquer coisa, do que aconteceu naquele descampado? A terceira: o neto do seu amigo, ele ainda está na região? As respostas foram talvez umas 12, talvez mais. Havia uma fotografia tirada por um trabalhador com um celular antigo, tremida, mas identificável. E o rapaz estava, sim. Havia ficado porque não tinha para onde ir, mas havia ficado com um tipo de raiva que seu Benedito descreveu como a raiva de quem ainda não sabe o que fazer com ela. Lúcio Flávio disse que sabia o que fazer com ela. Nos dias seguintes, Lúcio Flávio se moveu pela região com o cuidado de quem entende que em lugares onde o poder é total, qualquer presença estranha é notada e relatada.
Ele usou identidades de cobertura simples. Era primo de alguém, estava passando pela região, estava procurando terra para comprar. As histórias não precisavam ser elaboradas. Precisavam apenas ser suficientes para os primeiros 30 segundos de conversa, depois os quais as pessoas geralmente paravam de prestar atenção no estranho e voltavam à sua própria vida. Ele encontrou, ao longo de 4 dias, 11 trabalhadores que haviam testemunhado diretamente pelo menos um episódio da cruz. 6 deles haviam sido submetidos ao processo pessoalmente. Desses 6, 4 concordaram em dar depoimento formal se houvesse uma instância fora do alcance do Grupo Veríssimo para recebê-lo. Esse era o nó central do problema. Onde levar aquilo? A polícia local estava comprada, o sindicato estava capturado, a prefeitura era dependente e o Ministério Público Estadual, que seria a instância correta, ficava a 200 quilômetros, numa cidade onde nenhum promotor havia jamais pisado em Cruzeiro do Sertão, porque nenhuma denúncia havia jamais chegado até lá vinda daquela região. Lúcio Flávio tinha contato com um procurador do trabalho numa cidade do estado vizinho que havia, anos antes, trabalhado num caso similar envolvendo condições análogas à escravidão em propriedades rurais. Era uma mulher chamada Doiara, Silvana Pedrosa, que tinha a reputação de não recuar quando a pressão aumentava e que havia desenvolvido, ao longo da carreira, um método de coleta de depoimentos que protegia as testemunhas durante o processo. Ele a ligou numa manhã cedo e explicou a situação em 12 minutos. Ela fez 2 perguntas de ordem legal para calibrar o enquadramento correto. Então disse que poderia estar na região em 72 horas. Mas que precisaria que as testemunhas estivessem em local seguro, fora das propriedades do Grupo Veríssimo, antes da chegada. 72 horas. Lúcio Flávio tinha 72 horas para mover 11 pessoas sem que Ramiro Veríssimo soubesse. Não era simples. Alguns dos trabalhadores moravam em casas que pertenciam ao grupo. O modelo de habitação vinculada ao emprego que havia sido historicamente usado como ferramenta de controle no campo brasileiro. Sair significava perder o teto além do emprego. Para famílias com filhos, esse cálculo era paralisante. Lúcio Flávio resolveu a questão de forma prática. Articulou, através de seu Benedito e de uma rede de igrejas locais que operavam fora da esfera de influência direta de Ramiro, acomodação temporária para as famílias dispostas a sair. Não foi uma operação elegante, foi improvisada, dependente da generosidade de pessoas que cederam quartos, colchões, espaço em cozinhas, mas funcionou. Em 48 horas, 9 das 11 testemunhas estavam fora das propriedades do grupo. As outras 2 decidiram não sair, não por falta de coragem, mas por cálculos pessoais e familiares que Lúcio Flávio respeitou sem questionar. O rapaz que havia sido crucificado, o neto do amigo de seu Benedito, chamado Edevaldo, 24 anos, foi o último a sair. Saiu com a fotografia no celular e com a raiva que seu Benedito havia descrito, que Lúcio Flávio confirmou ser exatamente o tipo de raiva que, canalizada corretamente, se transforma em testemunho irrefutável. Silvana chegou acompanhada de 2 assistentes e de um fotógrafo forense, que havia sido requisitado para documentar o descampado antes que qualquer coisa fosse movida. Eles foram ao local antes das entrevistas. Era um protocolo dela, estabelecer a materialidade antes de coletar os relatos, para que ninguém pudesse dizer posteriormente que os depoimentos haviam contaminado a cena. O descampado existia. As estruturas de madeira existiam. Havia marcas no solo. Havia restos de corda ainda presos em 2 dos postes. O fotógrafo trabalhou por 2 horas,
A documentação resultante era suficiente para estabelecer que o local havia sido utilizado regularmente e que as estruturas haviam sido construídas de forma deliberada, não circunstancial. As entrevistas aconteceram ao longo de 1 dia e meio, numa sala emprestada por uma paróquia a 30 quilômetros de Cruzeiro do Sertão. Cada testemunha entrou sozinha. Cada relato foi gravado com consentimento. Cada detalhe foi cruzado com os outros para identificar consistências e inconsistências. O protocolo padrão de quem sabe que testemunhos serão atacados na instância judicial e precisa que resistam. Eles resistiram. Edevaldo foi o último a entrar na sala. Ficou 40 minutos. Quando saiu, o rosto estava fechado, mas havia algo diferente na postura. O tipo de diferença que acontece quando uma pessoa coloca para fora, de forma organizada e registrada, algo que havia carregado por meses, sem saber o que fazer com o peso. Ele entregou o celular com a fotografia para a doutora Silvana. Ela disse que a imagem seria preservada como evidência e que o aparelho lhe seria devolvido. Ele disse que podia ficar, que não precisava mais. Lúcio Flávio foi encontrar Ramiro Veríssimo na tarde do segundo dia das entrevistas. Não foi um encontro marcado. Não havia motivo para marcar. Ramiro estava no escritório central do grupo, numa sede bem construída na entrada da cidade, com ar-condicionado e recepcionista, e um jardim interno que parecia projetado para comunicar permanência e solidez. Lúcio Flávio entrou, disse seu nome para a recepcionista, disse que tinha um assunto pessoal para tratar com o senhor Veríssimo e que não precisaria de muito tempo. A recepcionista foi perguntar. Voltou dizendo que o senhor Veríssimo não tinha agenda disponível. Lúcio Flávio disse que não havia problema, que esperaria. Ficou sentado por 40 minutos na recepção, em silêncio, lendo um jornal que havia na mesa de centro. Não demonstrou impaciência, não checou o celular. Apenas esperou com a tranquilidade de alguém que sabe que o tempo está trabalhando ao seu favor. Ramiro saiu do escritório porque a presença de um desconhecido que esperava sem se identificar completamente era o tipo de coisa que irritava homens acostumados ao controle total. Ele apareceu na porta da recepção com a expressão de quem está prestes a dispensar alguém com eficiência. Lúcio Flávio se levantou, olhou para ele e disse com calma: "O senhor tem 9 testemunhas dando depoimento agora mesmo para uma procuradora do trabalho. Tem um descampado fotografado com perícia forense. Tem um intermediário que eu já conversei e que está pensando no que lhe convém mais. E tem um delegado que vai ter uma conversa muito difícil quando esse processo chegar ao nível federal." Fez uma pausa. Então disse: "Vim pessoalmente porque achei que o senhor merecia saber da minha boca antes de saber pelo advogado que acabou." Ramiro ficou imóvel por um momento. Havia no rosto dele o tipo de expressão que aparece em homens muito poderosos quando pela primeira vez em muito tempo encontram alguém que claramente não tem medo deles e claramente não quer nada deles, nem dinheiro, nem favor, nem reconhecimento. Apenas a conta. Ele disse: "Você não sabe com quem está falando." Lúcio Flávio disse: "Sei exatamente, é por isso que estou aqui." Virou as costas e saiu. O processo que a doutora Silvana abriu nos dias seguintes correu em instância federal, fora do alcance do sistema local que Ramiro havia construído ao longo de anos. E denúncia incluía trabalho degradante, constrangimento ilegal, lesão à liberdade religiosa e condições análogas à escravidão psicológica. Um enquadramento que havia sido desenvolvido em jurisprudência recente e que o advogado de Ramiro claramente não havia antecipado. O delegado local foi afastado preventivamente durante as investigações. O presidente do sindicato pediu licença e não voltou ao cargo. O prefeito emitiu uma nota de apoio às investigações, que foi tão vaga e tardia que funcionou, na prática, como confirmação de que ele havia sabido e ficado quieto.
Ramiro Veríssimo respondeu a processo. Seus advogados eram caros e competentes, e o processo durou mais do que deveria. Processos contra homens com recursos sempre duram mais do que deveriam. Mas havia um ponto sem retorno que havia sido cruzado. O descampado estava documentado. Os depoimentos existiam. O intermediário, diante da perspectiva de responder sozinho por crimes que havia cometido a serviço de outro, cooperou. As estruturas de madeira foram derrubadas antes que qualquer ordem judicial determinasse a preservação da cena. Uma destruição de evidência que acabou sendo registrada como crime adicional no processo porque um trabalhador fotografou a demolição e enviou a imagem para a doutora Silvana naquela mesma tarde. Ramiro havia destruído as cruzes, mas as cruzes já tinham sido fotografadas, e as fotografias não se destroem com motosserra. As famílias que haviam saído das casas vinculadas ao emprego precisaram reconstruir a vida fora das propriedades do grupo. Alguns encontraram trabalho em cidades vizinhas. Alguns foram amparados por redes comunitárias, de igrejas que, ironicamente, foram a estrutura mais eficiente de suporte naquele período de transição. A mesma fé que Ramiro havia usado como alvo de humilhação tornou-se o mecanismo de sobrevivência das pessoas que ele havia tentado destruir. Edevaldo deixou a região, foi para uma cidade maior, fez um curso técnico, arranjou emprego. Anos depois, em conversa que chegou até quem registrou esta história, ele disse que o que mais ficou com ele do processo inteiro não foi a audiência, não foi a sentença, não foi nem a fotografia. Foi o momento em que Lúcio Flávio chegou na casa de seu Benedito naquela noite, bateu na porta às 11 horas e o velho abriu a porta sem surpresa. Como se houvesse, naquele gesto simples, uma porta abrindo para um desconhecido que veio de longe para ouvir. Toda a diferença entre um mundo onde ninguém aparece e um mundo onde alguém, eventualmente, aparece. Seu Benedito morreu 2 anos depois do processo, de causas naturais, com a idade que vinha carregando. Morreu sabendo que havia ligado para o número certo, que havia falado com a pessoa certa, e que a raiva que havia guardado por 22 anos havia finalmente servido para alguma coisa. Ramiro Veríssimo Neto foi condenado. A sentença incluía reparação às vítimas, interdição temporária das atividades do grupo e perda de parte dos ativos rurais para um fundo de reintegração de trabalhadores rurais. Os advogados apelaram. Parte da sentença foi reduzida na segunda instância. Parte foi mantida. Ele continuou rico. Isso também é verdade e não deve ser omitido. O sistema nunca retira tudo de quem tem muito para começar. Mas havia algo que havia sido retirado de forma permanente e que nenhum recurso judicial conseguiria devolver: a impunidade. A sensação que havia durado décadas de que o que acontecia naquele descampado era invisível, intocável, eterno. Não era, nunca foi. Havia sido apenas protegido por tempo suficiente para que parecesse eterno. E quando a proteção foi removida, camada por camada, o que restou era apenas um homem que havia construído poder sobre o sofrimento de pessoas mais fracas e que, confrontado por alguém que não tinha medo dele e não precisava de nada dele, não tinha mais nada a dizer além de uma frase que já era velha antes mesmo de ser pronunciada. Você não sabe com quem está falando. Sabia. Era exatamente por isso. Toda a história que você ouviu aqui hoje existiu nas bordas do que o Brasil oficial registra. Aconteceu em lugares que não tem câmera, em momentos que não tem testemunha conveniente, com pessoas cujos nomes raramente chegam aos jornais. E existem outras, muitas outras,
casos que ainda estão esperando pelo momento em que alguém decide que o silêncio custou caro demais. No próximo episódio deste canal, você vai encontrar mais uma dessas histórias. Enterrada fundo, esquecida por conveniência, mas real. Ative o sino, fique perto, porque quando ela chegar, você vai querer estar aqui desde o começo.